E amigos, bem-vindos aqui ao Lagoas Musical, mais uma vez, para mais uma entrevista aqui nesse final de ano. E recebemos hoje aqui esse grande batera e vocalista, líder de uma das bandas mais violentas do metal alagoano, Messias Júnior, da Gorslave. Messias, valeu. Prazerzão recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Prazer todo meu, todo meu. E velho, vamos começar do início, né, bicho? Como é que você deu o seu primeiro contato com a música, né? Com a bateria e com o metal? Vamos lá. Bom, meu primeiro contato com música, obviamente, foi ainda moleque. Não com metal, né? Mas eu sou cria do pop dos anos 80, né? Então eu sou muito fã de Michael Jackson e de todas aquelas coisas que rolavam nos anos 80. Então eu sempre fui muito, assim, apaixonado por música desde 6 anos. Eu me lembro de ganhar o meu primeiro vinil com 6 anos, 7 anos, enchendo o saco do meu pai para comprar o vinil do Michael Jackson, que eu sou fã até hoje, tenho a coleção inteira. Enfim, e sempre gostei daquela coisa do som mais pesado, da coisa do rock, do peso, do baixo, assim. Então sempre foi uma coisa que sempre me atraiu. Daí com 11, 12 anos, aí você na escola, os amigos trocando fita, e ouve isso aqui, ouve isso aqui, ouve isso aqui. E aí caiu na minha mão o The Number, né? The Number of the Beast do Iron Maiden, que é um clássico. Quando eu ouvi a primeira vez, caraca, bicho, isso aqui é muito além, entendeu? Do que eu ouvia de rock e tal. Então assim, não sou cria do rock nacional dos anos 80 e 90, nunca consegui gostar daquilo, nunca me conectei com aquilo. Mas aí quando caiu o Iron Maiden, velho, aí caiu a casa, né? E daí foi ladeira abaixo. E aí dos 11, 12 até os 15, 16 foi totalmente bitolado em Iron Maiden. Virei Maiden maníaco, comprei absolutamente tudo, tinha absolutamente tudo, via tudo, acompanhava tudo. E aí continuei na música, claro que depois fui ouvindo outras coisas, fui absorvendo outras coisas, mas durante muito tempo o meu som era o heavy metal, era o heavy metal dos anos 80, anos 90. E aí você vai conhecendo outras coisas aqui e ali, e aí foi. Até que a gente começou com essa coisa de música, né? Eu costumo dizer para todo mundo que eu não sou um baterista que virou cantor. Eu sou um cantor que virou baterista. Eu nunca quis ser baterista. Nunca foi meu interesse ser batera. Eu sempre gostei de baixo. Eu sempre fui alucinado pelo Steve Harris e pelo baixo. E ele sempre disse, um dia eu vou tocar baixo. Mas eu nunca toquei baixo, nunca toquei nenhum instrumento. Até começar a montar as bandas. Isso foi com 16, 17 anos que a gente começou a montar as primeiras bandas. A gente começou a ir para os primeiros shows, conhecer a galera, começar a trocar ideia com um e com outros. Olha, tem um cara que toca guitarra, tem um cara que faz isso. Eu sempre fui vocalista, Eu virei batera por causa da Gorslave. A Gorslave foi a banda que, quando a gente montou, a gente já tinha montado várias bandas. Eu sei que estou pulando um pouco aqui a história, mas assim, a gente montou várias bandas e essas bandas não davam certo. E eu disse, cara, a gente vai montar uma banda nem que eu tenha que cantar e tocar ao mesmo tempo, porque não é possível que a gente não consiga fazer o som que a gente quer fazer e não achava as pessoas. A galera tava numa outra vibe e tal, também a gente tava no final da década de 90, o Gorslave começou em 98, 99, então assim, a galera não estava curtindo death metal, até o próprio death metal que a gente ouvia na época já não era tão porrada quanto no começo dos 90, onde surgiu todo mundo, né? E eu queria fazer aquela coisa do blast beat, da música bem rápida, do peso, e não tinha quem fazia. Eu disse, bom, então eu vou aprender a tocar bateria e vou tocar e cantar. E aí o meu guitarrista na época, o Letácio, falou, mas aí, cara, a gente vai demorar mais 2 anos até você aprender a fazer. Eu disse, não, me dê 6 meses que eu faço. E aí eu comecei a estudar, a ralar pra caramba. Aí foi quando eu fui pesquisar, e foi aí quando eu comecei a dizer assim, pronto, agora eu vou começar a virar baterista. Tipo, aprender a ser baterista para poder montar a banda. Aí foi isso. Mas então, no caso, né, voltando no tempo, você descobriu o Iron Maiden mais ou menos 6 anos de idade, mas só foi começar... O Iron Maiden um pouquinho mais pra frente. O Iron Maiden foi com 11, 12 anos, na escola. Com 6 anos, 7 anos foi a minha primeira lembrança que eu tenho de música. Sim, que é quando eu vi o Michael Jackson no Fantástico, e eu disse, cara, o que é isso? Isso é muito
além do que a gente ouvia quando era criança. Então eu lembro que eu vi o lançamento dos clipes que a gente, né, a galera dos anos 80 sabe disso, né, a gente via os lançamentos das bandas famosas no domingo, no Fantástico, passava, né, e o lançamento do Michael Jackson era um evento. Ele lançava os clipes dele mundialmente, né, passava simultaneamente em vários canais. Então foi aí que eu comecei. Mas do Michael sempre teve aquela coisa do pop mais agressivo, do baixo muito marcante, aquela coisa da música com muita vibração. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada a sons mais calmos e relaxados, não. Isso veio depois. Hoje eu tenho muita coisa na minha coleção de coisas mais suaves e tal, mas naquela época foi porrada. Até os 11, 12, aí foi Iron Maiden, aí depois vieram outras bandas até que... Mas nesse período do Iron Maiden até você formar a sua primeira banda, você chegou já a sair de casa para ter um contato com a cena que estava rolando em Maceió? Ou você meio que ficou ainda trancado, estudando as músicas? Né? Não, já. Com uns 14, 15 anos, já molequinho, aí a gente já começou a conhecer as bandas. Aí eu me lembro que a gente começou a ir... O ponto principal aqui eram as lojas de vinil, né, e de CD, que eram as lojas que existiam na época, que era Rock Shop, que era CD Planet, depois Planet Music, depois World Rock, enfim. A gente ia muito para lá, primeiro, para ouvir as músicas, conhecer coisa nova e trocar ideia com os caras. Chegar lá e ver, olha, um cara com uma camiseta da banda tal, pô, conheço essa banda. Então, era assim que a gente conhecia e que a gente ia se entrando em contato um com o outro. A gente só tinha na época telefone fixo. Quem tinha telefone fixo? Então a gente tinha aquela galerinha que andava com a gente e quando começaram os showzinhos, aí a gente começou a ir para os shows e aí sempre ficava aquela galerinha junta e aí, fulano, não sei o que, curte Iron Maiden também, curte não sei o que e tal. E aí foi que a gente foi começando a conhecer a cena. Eu lembro dos primeiros shows que eu fui, que eu me lembro aqui, que foi naquele, que hoje não existe mais o espaço, mas era um espaço que tinha shows ali na praia, que era... Putz, não vou lembrar o nome agora. Mas tinha muitos shows lá. Cheiro da Terra? Cheiro da Terra, isso mesmo, perfeito. Foi nessa época, 95, 94, 95, 96 e tal. E aí eu já começava. A gente não tinha grana, né? Primeiro que a gente não tinha grana e depois a gente não tinha autonomia, né? Era tudo moleque, tudo 15, 16 anos e tal. O que rolou mais assim é tipo, eu tinha um amigo, tenho um amigo que é meu amigo até hoje, vizinho meu, Marcelo, que a gente sempre tava... Eu fui o cara do Iron Maiden e ele foi o cara do Metallica. Então eu pesquisei tudo de Iron Maiden, ele pesquisou tudo de Metallica, então a gente trocava, comprei isso, aí ele mostrava, comprei isso. Mas eu fui mais pro lado da vertente mais pesadona, né? Nessa época, indo nas lojas, a gente não tinha Spotify, a gente não tinha absolutamente nada. A gente tinha que ir nas lojas, ver o disco, ver o CD e pedir pro cara tocar e ouvir, e você via se você achava legal ou não. Era o meu caso. Então eu chegava e dizia, toca isso aqui eu nunca vi. E aí era uma banda americana, sei lá, e aí tocava. E foi assim que eu conheci. Foi assim que eu conheci Morbid Angel, Cannibal Corpse, todas as bandas de death metal dos anos 90, 2000, que foram que fez a gente começar a querer fazer uma banda também do mesmo estilo. E da cena lagoana, o que é que você assistia nessa época, antes de formar suas bandas? Da cena lagoana, cara, eu obviamente conheci, a primeira banda que eu conheci, que era, poxa, essa banda realmente faz um som barulhento, rápido, que é Morcegos, meu amigo Frank Stone, que é. Fui a ensaios, conheci os caras e tal, mas era a banda que na época a gente tinha um contato legal, conversava com eles e tal. Tinha algumas outras bandas, cara, não vou lembrar o nome delas, mas eu lembro que tinha uma banda também, meu amigo Saulo também, eu acho que era Devastation, era alguma coisa assim, a Devastation. E isso a gente foi, obviamente, meu amigo Dave Matz também, que tocava com a Megadeth Cover, e essas bandas eram as bandas que rolavam na época, assim, e a gente conhecia e começou a trocar ideia, e virou amigo até hoje a gente se encontra e se fala, os velhos, tudo velho agora. Mas nessa época você já focava mesmo já na cena metal, mesmo em Alagoas você procurava as bandas de metal? Sim, sim. Como eu te disse, quando eu comecei a entrar nessa coisa de música e de tocar música, eu já estava muito focado. Foi o auge do radicalismo, porque você junta
a adolescência quase adulto, com você ouvir tudo que é de mais radical. Então assim, cara, eu não admitia absolutamente nada que fosse fora daquilo. Eu fui aquele cara que assim, eu curto death metal e eu quero fazer death metal e não dá pra ser outra coisa diferente, entendeu? Consequentemente, nessa mesma época, mais ou menos nessa mesma época, foi morar muito próximo de onde eu morava. Onde eu morava, uma rua depois, foi morar um cara que a gente tava, inclusive eu tava comigo, eu e esse meu amigo Marcelo, a gente tava indo pra algum lugar, acho que era pra algum show, alguma coisa assim. E a gente tava saindo e os dois estavam com camiseta do... Você vê como é a importância. Os dois estavam com a camiseta de banda. Eu tava com a camiseta do Iron Maiden, eu acho que ele tava com a camiseta do Maiden também, ou do Metallica. Quando a gente passou, que a gente dobrou a esquina, aí esse cara tava do outro lado da esquina, ele falou assim, e aí, cara, beleza e tal, olha, vocês curtem metal, vocês curtem Iron Maiden e tal. Eu, pô, beleza e tal. Eu disse, pô, cara, eu moro aqui, eu acabei de me mudar, eu vim morar aqui tem pouco tempo, não conheço ninguém, eu toco guitarra. Aí se apresentou, conversou com a gente, era o Etácio, era o cara que depois se tornou o guitarrista da banda. Ele foi o cara que viu a gente pela camisa, pela identificação, disse, pô, cara, depois aparece lá pra gente trocar uma ideia, que assim, eu não conheço ninguém aqui na cidade e tal. Eu disse, pô, vamos, eu moro aqui. Então assim, a gente morava a 1 minuto caminhando de um do outro, entendeu? E daí foi outro cara que também me abriu milhares de portas, porque ele conhecia toda uma vertente do metal que eu não conhecia. Hoje qualquer moleque conhece 550 mil bandas em um mês. A gente não. A gente tinha um processo, né? Como ele disse, eu passei anos da minha vida somente ouvindo Iron Maiden. O Iron Maiden ele me supria perfeitamente. Primeiro, não tinha como ter a discografia toda deles, porque quando eu comecei eles já tinham, sei lá, 10 discos, 11 discos. Era muito difícil comprar os discos, porque a gente não tinha grana. Então a gente tinha que um mês, aí comprava um, outro mês, ou 2 meses depois comprava um outro. Então aquele disco ele tocava ad infinitum. Ele tinha, você realmente decorava as letras, você aprendia ficha técnica, você aprendia. A gente chegava no nível de saber, tipo, quem tá solando. Quem tá solando agora é o fulano, quem tá solando agora é o cicrano. Então eu sou dessa escola, pegar um disco e passar meses com ele, até vir o próximo. Ele foi o cara que também chegou, ele tinha uma coleção de coisas que eu nunca tinha ouvido na vida. Então assim, coisas marcantes foi conhecê-lo dessa forma. E quando ele me apresentou um monte de bandas que eu não conhecia. Isso era 95, 96, por aí, mais ou menos. E aí ele disse, tem aqui, tem um monte de coisa, tem isso aqui, tu conhece isso, Eu, pô, não. Ele, leva, pega aí, leva e ouve, leva pra casa. E eu me lembro desse dia, porque esse dia é marcante total, né? Marcou também a virada de dizer assim, cara, existe coisa além do Iron Maiden, existe coisa... Foi quando eu peguei esse bolo de CDs e eu comecei a ouvir todos eles. No outro dia, eu devolvi todos. Eu disse, cara, eu ouvi. Pô, você já ouviu tudo? Eu disse, já ouvi todos. Eu só vou ficar com 2. Esses 2 eu vou ficar, porque quando eu ouvi, a coisa bateu diferente. Era o Rust in Peace, do Megadeth, e era o Symbolic, do Death, que foi a banda que depois virou a minha banda preferida da vida. Hoje é a minha banda preferida da vida, junto com o Iron Maiden. Primeira vez que eu ouvi aquilo, eu disse, não, porra, foi a mesma sensação de quando eu ouvi o The Number com 12 anos. Foi exatamente a mesma coisa. Era absurdo, era totalmente diferente de tudo. Era uma coisa muito... E pra você ver que, de uma certa forma, tem a ligação, né? Eu pirei naquilo. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, não, cara. Eu demorei 2 meses para devolver o CD. Ele me pedia todo dia. Porra, bicho, me devolve meu Symbolic, compro pra você. Entendeu? E eu, calma, tô ouvindo mais um pouco. Ele grava logo e me devolve. Eu demorei meses para devolver o dele. Eu acho que eu só devolvi depois que eu comprei o meu. E aí foi uma outra, sabe? Você tava num degrau, numa escada, e aí você subiu para um outro. E aí foi quando... E ele foi um cara que, assim, além de tudo, ele já era um cara que tocava muita guitarra. Ele era um cara que já estava muito... Ele era um pouco mais... Já era mais velho do que a gente. Ele já estava nos seus 20 e poucos. A gente ainda estava chegando nos 18, 19. Ele já tocava há muito tempo. E ele foi um cara que, assim, me surpreendeu. Porque
Eu sentei na frente dele, ele pegou a guitarra dele e ele sabia, eu lembro disso claramente, ele sabia tocar o Power Slave do Iron Maiden inteiro. Eu nunca tinha visto ninguém tocar algo tão perfeito, entendeu? Então ele tinha um aparelho de CD, ele botava o aparelho de CD, ele botava o CD e ele ligava a guitarra dele numa caixinha e ele ficava tocando, acompanhando o CD. E eu parei e fiquei, caramba, como é que alguém consegue tocar desse jeito, velho? Incluindo os solos. Ele sabia fazer tudo, ele fazia todos os riffs, depois ele solava tudo, ele fazia todos os solos do Dave Murray, todos os solos do Adrian Smith, e eu fiquei assim, cara, você tem que montar uma banda, velho. Porra, o cara é um puta de um talento, toca pra caramba, e ele era um cara que assim, tipo, toma isso aqui, tira. No outro dia tava tirado, ele chegava, ó, consegui, é assim, aí eu ficava assistindo, caramba, sabe? Então é um cara que fez toda a diferença para essa coisa de entrar em bandas. Eu não fui o primeiro vocalista das bandas de Letácio. O Letácio ele já queria conhecer pessoas, ele já estava em contato com outras pessoas também, então eram vários núcleos e ele começou a montar as bandas dele. Como éramos vizinhos, eu ia junto. A gente sempre ia junto e a gente estava sempre trocando ideias, sempre trocando CD, comprando coisas, gravando coisas. A gente ia nas lojas, aí a gente via, essa aqui eu não conheço, bom, eu vou comprar e a gente ouve os dois juntos. Aí tu compra tal coisa, sabe? Era uma coisa meio comunitária mesmo, assim, de... Porque, pô, era difícil pra caramba dessas coisas. Principalmente aqui em Maceió, a gente conseguir coisas. Depois que eu vim conseguir os contatos com a galera de São Paulo, eu comecei a comprar pelas revistas, onde você pegava o número da galera, ligava, mandava o dinheiro ou por carta ou depósito bancário, esperava 2, 3 meses pra chegar. Era uma novela, gente. Tempos antigos. Hoje em dia, vocês dão um clique e ouvem tudo. Eu demorei, sei lá, 6 meses depois que o álbum do Maiden saiu para conseguir pegar ele na mão. Porque não tinha, não chegava. E aí foi isso. Ele começou a fazer os contatos dele, começou a montar a banda, começamos a chamar uns amigos e a gente começou a fazer a banda e tal. Isso mais ou menos 97, por aí. E isso foi... E eu sempre estava junto. Eu estava sempre junto. Só que aí é onde vem o ponto que fez a virada para surgir a Glória Slave. A gente não conseguia achar as pessoas, primeiro, que estivessem na mesma vibe, porque assim, o Letácio não queria uma banda de death metal. A banda de death metal, eu era quem queria, eu ficava, cara, você fica tocando essas coisinhas de Megadeth, de Metallicazinha, cara, a gente tem que fazer uma coisa brutal, entendeu? Uma coisa foda. E ele, não é muito a minha praia, eu não curto muito. Então assim, eu meio que também dei uma envenenada na água, assim, no poço, vamos ver umas coisas mais pesadas. Aí eu começava a mostrar umas coisas mais, ouve isso aqui, baixa mais essa afinação, tá muito alegre, vamos fazer umas coisas mais bruta. E era isso. A gente chegou a montar uma banda que eram 5 caras. 2 guitarristas, o baixista, eu como vocalista, o batera, mas era sempre aquela coisa. A namorada não deixava, ou o outro no fim de semana não podia ensaiar porque tinha que viajar com a família, o outro... Aquela típica história de banda que nunca sai do lugar. Até o dia que chegou 98, final de 98 mais ou menos, a gente estava 6 meses, 7 meses ensaiando 4 músicas e não conseguia terminar nenhuma das 4. E eu tava putaço, porque eu queria fazer show, velho. Eu queria tocar, eu queria botar a banda pra andar. E eu, como é que eu vou andar com 4 músicas e toda vez que a gente marca um ensaio, um não pode ir, o outro não pode ir. Então foi aí que eu meio que desisti. Eu cheguei pra eles, velho, tô fora da banda, não quero mais, vou sair, não dá mais, do jeito que tá eu não quero, e eu não vou fazer mais, e tá foda, não dá. Os caras estão muito... Porra, e agora? Vamos ficar sem banda, vamos parar, pô, ferrou. Se você não vai fazer, eu vou chamar quem, não sei o que. Os caras, a gente tem que refazer tudo do zero. Tem que fazer tudo do zero. Isso a gente sentou, eu lembro que final de 98, assim, acho que novembro, dezembro, era perto do Natal, inclusive. Mais ou menos isso. Eles, faz o seguinte, para tudo, manda todo mundo pra casa, cancela todo mundo, vai. Não vamos tocar mais ninguém. Ninguém, os caras não estão interessados. O único cara que demonstrou que tava assim, velho, pra onde vocês forem, eu vou junto, a gente rala, era o Paulo, que
foi o cara que inclusive gravou a demo, é o Paulo Fernando, que também era amigo de Letácio há muitos anos, eles ambos são de Garanhuns, os dois vieram pra cá, morar aqui. Eu disse, vamos fazer um trio. Primeira coisa, vamos fazer um trio. 5 pessoas são 5 problemas. Um trio são 3 pessoas e fica só entre a gente. Quem compõe as músicas? Eu e você. A gente que compunha tudo junto, né? Todas as composições eram minhas com o Letácio, ou o Letácio chegava com a ideia e eu ia lá e modificava alguma coisa do tipo. Então, o núcleo a gente já tem, precisa de um baixista. Beleza. Sim, quem vai tocar bateria? Aí eu disse, cara, eu vou aprender a tocar bateria. E a gente vai fazer. Por quê? Aí, em alguns ensaios anteriores, eu já tinha sentado na bateria e eu tinha assistido outros vídeos e visto algumas... E aquela coisa meio que de moleque, né? Eu disse, cara, é difícil, mas não é tão difícil assim. Não é impossível. Se eu sentar nisso aqui e eu começar a realmente treinar, eu acho que eu consigo. E aí ferrou, né? Aí ele falou, mas você não vai conseguir. Quando ele disse, você não vai conseguir, eu disse, então... desafio. Eu disse, então tá bom, se eu não vou conseguir, você vai ver se ele não vai conseguir. Finalmente você vai ter uma banda que vai andar pra frente. Você vai ver. E aí, velho, aí acabou. Obsessão, era obsessão total. Eu acordava, eu dormia, eu comia, eu ia pra faculdade, eu ficava em casa com um pau de baqueta na mão. Eu tocava absolutamente 10 horas por dia. Eu cheguei a tocar 10, 12, 14 horas por dia. Eu assistia TV treinando. Assistia TV. Aí comecei a ir para as bancas de revista. O que é que existia de revista de bateria na época? Comprei todas. Comecei a ler tudo. Aí eu virei psicopata mesmo do instrumento. Aí eu fui aprender. A gente montou a banda. O nome da banda surgiu em fevereiro de 99. A gente fez o primeiro release, montamos a banda, arrumamos tudo. Aí eu fiz um release todo diferente, montamos e tal. E aí eu disse, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, ralar para produzir pelo menos 3 músicas ou 4 músicas e gravar o quanto antes e mandar para fora o quanto antes. Para não ficar somente aqui. Porque aqui a gente não vai conseguir nada. A gente precisa projetar essa banda para fora. Porque o nosso estilo é lá para fora. Então foi o que a gente fez. De fevereiro, mais ou menos, até março, abril, foi só eu estudando. Só treinando em casa na almofada. Nunca tinha sentado numa bateria. Nunca. De, sei lá, eu acho que meio do ano, eu não vou saber agora exatamente, mas meio do ano, mais ou menos julho, agosto, a gente já tinha passado as músicas, os 3, todo mundo já sabia as músicas, pronto. Agora vamos para o estúdio para tocar as músicas, que já estão sendo treinadas há muito tempo. Porque, como eu disse, eu não quero perder meu tempo e dinheiro em estúdio para ficar enrolando. Aí a gente entrou em estúdio e começamos a tocar. E foi a primeira vez que eu sentei na bateria. Eu tocava as músicas pela metade. Eu tocava, a música, sei lá, tinha 4 minutos. Eu tocava os 2 minutos primeiro, parava. Vamos tocar agora os 2 minutos finais. Aí tocava. Processo para exatamente, até se acostumar. Porque você tem que mudar. Primeiro eu estava aprendendo um instrumento. Segundo eu estava aprendendo a dividir o meu cérebro em 2. Que eu tinha que cantar, ler a letra, me posicionar e ainda tocar ao mesmo tempo. Aí você tem toda uma questão de respiração, questão de garganta e tal. Eu já tinha uma certa experiência antes disso, mas não era nada demais, obviamente. E aí eu disse, não, agora o negócio tá sério. Porque agora, se eu parar, para a banda. Se eu parar de cantar, beleza. Mas se eu parar de tocar, a banda para. A bateria é o trem que empurra a banda, né? E eu aprendi desde muito cedo que, assim, cara, é uma regra. A sua banda, ela é tão boa quanto o baterista que você tem. Você pode ter até um guitarrista mais ou menos, mas se ele fizer uns acordes, se ele segurar um riff simples, você tem uma puta numa banda. Se você tiver um baixista que faça a marcação legal, ok. Mas você com um batera ruim, velho, tua banda não vai pra lugar nenhum. Então, assim, e aí eu já ouvindo muito death metal, os caras eram todos psicopatas, né? Gene Hoglan, Pete Sandoval, esses caras tocam, são considerados deuses até hoje. Então foi o que eu fiz, eu vou ouvir esses caras, eu só vou tentar imitar, tentar tirar tudo que esses caras estão fazendo, eu vou tentar fazer igual. Só que
A gente não tinha método, né? O problema é que não existia um método. Cada um fazia de um jeito. Se você pegar os bateristas famosos de death metal dos anos 90, cada um toca de um jeito. Pega o batera do Cannibal Corpse, pega o batera do D-Side, pega o batera do Morbid Angel, todos tocam rápido, todos tocam, mas cada um tem um estilo que desenvolveu do jeito deles, na força bruta. A gente tocava tudo errado, eu tocava com a postura toda errada, ferrei a coluna por causa disso. Esses caras são ferrados até hoje por causa disso, então assim, não existia método. Hoje você entra no YouTube, você assiste 50 bateristas diferentes te ensinando como pegar uma baqueta. Olha, o jeito certo é assim, você toca assim, tem esse jeito, tem esse jeito, tem esse jeito. Na época, cara, a gente era tudo neandertalzão, né? Só que aí você vai estudando e você vai vendo, peraí, eu preciso de menos esforço. Se eu fizer muito esforço, eu não canto. E aí eu fui desenvolvendo, até que a gente marcou as gravações, fizemos as 3 músicas. Uma dessas músicas era uma música para um projeto de heavy metal que o Letarso tinha, e eu ouvia a música e eu disse, cara, isso não é heavy metal, cara, a gente pode deixar isso death metal, é só a gente acelerar, diminuir a afinação, e aí a gente botou na demo, e aí marcamos a gravação, marcamos no Gogó da Ema, no estúdio Gogó da Ema. Antes de chegar aí, você estava falando do treinamento e tudo, como foi a diferença que você sentiu? Você passou muito tempo treinando no sofá, né? Em almofada. Qual foi a diferença de você chegar, tipo, já tendo treinado as músicas na almofada para chegar na bateria de verdade? Cara, foi, como eu te disse, os primeiros ensaios eram horríveis. A gente errava pra caramba, era um negócio muito tosco, porque a almofada não te dá a pressão, não te dá a dinâmica que o instrumento dá, né? Outra coisa, eu não tinha um instrumento, então eu dependia dos instrumentos dos estúdios, que geralmente não são instrumentos bons, nem novos, nem super afinados e tal. Não, ralamos pra caramba, eu errei pra cacete, quebrei 50 mil baquetas tocando do jeito errado, entendeu? Eu tenho a minha primeira baqueta que eu usei na vida pra tocar, eu tenho ela guardada até hoje. Mas depois disso, eu destruí várias, porque eu tocava tudo errado, eu fazia tudo da forma... Só que aí eu fui moldando, né? Eu fui me acostumando. Eu entendi que eu precisava melhorar a postura, eu entendi que eu fazia muita força nas pernas, eu também tinha um pedal péssimo na época, os equipamentos eram péssimos, a gente não tinha grana, foi uma coisa que a gente foi construindo. Aí fui comprando meu primeiro set de pratos, inclusive isso é uma história triste pra caramba, porque eu vendi a minha coleção da Iron Maiden para comprar o meu primeiro set de pratos. Então eu peguei toda a minha coleção da Iron Maiden, levei na loja, chorei, botei na mesa, peguei o dinheiro e fui na Cactus. Cheguei na Cactus com o dinheiro, eu disse, cara, eu vou fazer isso agora, porque se eu não fizer eu vou desistir. Toma, com essa grana eu comprei o meu primeiro set de pratos. Mas assim, desde essa época eu já tinha visão. Eu preciso não só ser, eu preciso ter o melhor que eu puder ter com a grana que eu tenho. Então assim, eu podia ter economizado e ter comprado um set de pratos super basiquinho, onde eu podia ter levado, sei lá, 6 pratos. Eu preferi levar 3 pratos top de linha. Então já foi... A minha mentalidade já era essa. Os caras usam marca tal, eu quero usar a marca tal. Eu não quero usar a marca de lata, que os caras topam e racham e daqui a 6 meses eu vou ter que comprar um outro. Não. Tanto é que esses pratos eu tenho até hoje, estão comigo há 20, rodaram o Brasil inteiro, viajaram, e eles estão inteiraços até hoje. Então assim, eu sempre tive essa visão de eu preciso ter e eu preciso ser o melhor que eu puder com o que eu tenho na mão. Então se hoje eu só tenho R$1.000, cara, esses R$1.000 eu vou comprar o melhor equipamento de R$1.000 que existir. Eu não vou comprar o de 200 ou de 500 e guardar 500, não, eu não pensava assim. Eu vivia duro, eu vivia liso. A gente vivia liso, mas era assim, vamos comprar o melhor que a gente puder. E a gente estava sempre olhando o que as outras bandas estavam fazendo. Tanto para aprender o que fazer, como também para aprender o que não fazer. Aí a gente começou também, nos shows, ia ver, olha, o cara usa tal coisa, ele faz dessa forma. Ó, dessa forma que a gente viu não tá legal, não gostei. Ó, gostei do som daquele cara, vamos fazer igual, vamos comprar o mesmo pedal, vamos ver quanto custa. E isso foi isso que foi desenvolvendo a gente em 99, até chegar ao final do ano que
chega na gravação dessa demo aí, que virou o material da banda. Né? Agora, quando vocês foram para gravar, vocês tinham de fato só essas 3 músicas compostas ou compuseram mais? Não, tínhamos. A gente já tinha, acho que umas 7 ou 8 músicas. Mas a gente pegou as melhores, as 3 que estavam mais definidas. A primeira música dessa demo, ela é uma música já muito antiga, que o Letácio já tinha feito para uma outra banda, que eu repaginei a música toda. Eu cheguei para eles, cara, essa música é boa, mas ela não serve para God Slave. God Slave tem um outro estilo. Vamos mudar os riffs, acelerar um pouco. Então essa música é tipo, tem 3 riffs que são meus e o resto é dele. Eu tirei o começo da música, deixei mais rápido, mudei as baterias, as letras, eu joguei todas as letras fora, refiz todas as letras com uma outra temática, justamente para ficar uma coisa mais sombria, mais pesada, que era o que a gente ouvia na época. Então, mas a gente já tinha um repertóriozinho de umas 6, 7 músicas já estava rolando, fora os covers. Agora vocês já fizeram estreia em show antes de gravar ou esperaram para gravar para depois começar a circular pela cena? Não, o primeiro show que a gente fez, que foi em outubro, a gente já tocou elas, a gente já tocava elas. A gente fez o nosso primeiro show, foi em outubro de 99. Foi outubro de 99? É, outubro de 99, porque a gente gravou ela em dezembro de 99. Foi isso mesmo. Em outubro de 99 a gente fez o primeiro show, a gente já tocou 5 músicas. Das 5 músicas, as 3 que estão aí a gente já tocou também. Inclusive isso tem em vídeo, está gravado. Vai sair em breve. Quem sabe não faz uma doação aqui pro canal, né? Vamos lá. Comentem. Queremos os vídeos da God Slave. Tem muito material, muita coisa. A gente filmava tudo. Quase todos os shows que a gente fez, no começo da banda, a gente gravava tudo mesmo. E aí eu digitalizei tudo, guardei, tá tudo em casa, tudo guardadinho. Hashtag. Então, vamos falar agora dessa gravação, né? Primeiramente, o que a gente tinha de estúdio na época em Maceió e por que vocês decidiram fazer na Gogó da Ema? Exatamente. O Gogó da Ema era porque era referência, cara. O Gogó da Ema, no final da década de 90, era o estúdio que a gente sabia, pelo menos na época, era o estúdio que a gente conhecia, que fazia gravações um pouco mais profissionais. Já tinha gravado bandas, já tinham gravado artistas que, assim, tinham projeção nacional, que tinham lançado material físico, já tinham lançado LPs, CDs, a gente estava bem adiantado na transição do LP, o LP já estava meio que morrendo, então era CD. A gente precisava de uma gravação que não fosse uma gravação de estúdio caseira. A gente conhecia vários estúdios em Maceió, mas nenhum que encaixasse a questão de valor e a questão de produto. Né? Claro que existiam na época os estúdios que eram caríssimos, a gente não tinha como pagar. E aí a gente foi, rodamos, eu me lembro que a gente foi para alguns estúdios, acho que 2 ou 3, e o cara disse, não, a gente faz, a gente precisa de uma demo, agora ela tem que ser minimamente bem gravada. A gente quer os canais separados, a gente quer dobrar as guitarras, a gente quer fazer aquela questão de 2 ou 3, 4 vocais, entendeu? Aí, então beleza, vamos fazer, não lembro o valor, não lembro como foi a negociação, mas sei que a gente fechou lá. Fizeram um preço legal pra gente e a gente foi lá. E gravamos em fita ainda era analógico. Essa gravação... Casa fita dátil, né? Isso. Essa gravação, apesar de ter... A master dessa gravação tá em CD. Mas ela foi gravada toda analógica, toda em fita. Tanto é que a gente gravou tudo um take. Não tinha essa de ficar remendando. Dava até para fazer alguns remendos. Eu me lembro da gente ter feito um remendo ou outro. Mas assim, as guias e as baterias e as guitarras base era de uma vez só. Errou, volta. Lembro que a gente fez isso. Vocês já estavam bem ensaiados, né? Já. Não teve muito erro, não. Exatamente. O legal é que assim, a gente entrou no estúdio com as músicas assim, na ponta da unha. Né? Eu não tinha instrumento, eu vinha ensaiando, mas eu sabia exatamente tudo. A gente mapeou todas as músicas. Então, quando a gente entrou para tocar, todo mundo tinha o seu mapa. Riff tantas vezes, é tanto assim e tal. Uma coisa que eu fiz na época, que ajudou pra caramba também, é que desde esse começo eu sempre estudei e sempre procurei estudar com o metrônomo. O metrônomo foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque o metrônomo, ele é foda, ele entrega tudo. Se você errou, se você saiu
um pouquinho da rota, você já saiu. Agora, em compensação, ele te dá uma precisão que você não vai ter se você ficar tocando. E a gente gravou sem metrônomo. Entenda, eu estudava com metrônomo, mas a gente gravou sem metrônomo. Eu não tinha como na época, nem tinha habilidade técnica para gravar 3 músicas no metrônomo, não dava, eu não tinha. Então você ouve algumas coisas mais um pouco lentas, um pouco mais rápido, assim, mas você vê que para um cara com 6 meses de bateria, putz, tá ótimo. Porque a minha preocupação era, eu preciso gravar. Então eu preciso entregar tudo pelo menos o minimamente no tempo. Para não ficar aquela coisa oscilando, não. Eu estudei para ter a mesma pressão, para ficar as músicas inteiras todas na mesma pressão de bombo, mesma pressão de caixa e no tempo. Então, quando a gente entrou, a gente estava muito ensaiado. Eu lembro que foram 2 tardes. Aí, uma tarde a gente fez toda a gravação de bateria, baixo, guitarras e solo. E numa outra tarde a gente foi só para fazer os vocais. Que foi coisa de, sei lá, 2 horas, 3 horas. Por isso que eu disse, era tudo muito baratinho, porque a hora de estúdio era muito cara, a gente tinha que ser muito rápido. Então, não tinha o que pensar. A gente entrou e... Tanto é que não houve aquela coisa, vamos escolher o melhor timbre. Isso aqui pode ser diferente. Vamos tentar uma nova... Não existia isso, filho. Entrou, tá contando já. Vai, porque daqui a pouco acaba, tem outra banda e vocês têm que sair fora. Então a gente tinha que gravar de qualquer forma. E foi assim. Foi a experiência mais maluca que eu tive na época, porque entrar num estúdio com 19 anos sem saber tocar porcaria nenhuma. Pra você ter uma ideia, eu entrei nesse estúdio, eu tinha, sei lá, 2 pares de baqueta e acho que eu já tinha meu pedal somente. Todo o resto era do estúdio, tudo só, cara. Preciso que vocês me consigam um chimbal, um ataque, uma condução e uma caixa. Não, tem tudo aqui, você usa o que tem aqui. Por sorte, os equipamentos do Gogó da Ema, ou os equipamentos que estavam lá, eu não sei se eram os equipamentos dele ou de alguém que deixou lá, os equipamentos eram ótimos. Eu lembro até hoje que os pratos eram todos top da Zildjian, os pratos muito bons. Eu disse, porra, tô no céu aqui. Caramba, pode deixar do jeito que tá aqui, tá ótimo. Então assim, a gravação, apesar de ter ficado tosca, de ter tido aquele primor de produção, que a gente não sabia produzir, não sabia absolutamente nada, depois eu peguei a master, remasterizei ela, ficou com uma qualidade até bem decente. Tanto é que saiu até em algumas coletâneas fora, saiu em alguns lugares. O pessoal, a recepção dessa demo foi muito boa na época. Saiu em todas as revistas que você possa imaginar. A gente fez 300 cópias dessa demo e saíram todas. Depois eu fiz mais 150 cópias, saíram todas. Eu mandei para todo mundo que você possa imaginar, no mundo inteiro. Essa demo rodou o mundo inteiro. Ganhamos algumas distribuições, ela foi distribuída em Portugal, na Espanha, um cara dos Estados Unidos, de uma distribuidora pequenininha, também distribuiu essa demo, e aí ela foi entrando nos lugares e tal. Aqui no Brasil ela saiu também, saímos de uma coletânea, inclusive essa coletânea existe até hoje, que é a Rock Soldiers. A gente está no volume 5 ou 6, eu acho que essa coletânea deve estar no volume 40 hoje. Né? A gente está lá nessa coletânea e saiu um monte de lugar. Saiu Rock Brigade, Road Crew, esses lugares, tudo saiu. E você guardou todos esses materiais? Tenho todos. Todas as cartas. A gente chegou uma época que a gente fazia tudo era por carta, né? Chegou uma época que eu recebia, sei lá, 60, 80 cartas por semana. Eu tinha caixas, pilhas assim. Minha mãe falava, você tem que jogar fora pelo menos metade disso, senão vai chegar uma hora que a casa vai ser só carta. Mas era bem isso mesmo. A gente estava muito alinhado na época com o que os caras estavam fazendo lá fora, entendeu? Tipo, cara, grava, produz um material, distribui, manda para a maior quantidade de pessoas que você puder, para conseguir alguma coisa, conseguir um contrato, conseguir show. Então tudo foi feito assim, feito naquele trabalhinho de formiguinha. Grava, pega a demo,
põe no envelope, fecha, embala, manda pra fulano, manda pra ciclano. Aí os caras, fiz muita troca de demo, eu tenho hoje, sei lá, umas 150 demos de bandas do Brasil todo, banda de fora. Inclusive algumas estouraram, ficaram famosas e tal. E uma banda, por exemplo, Rebellion, uma banda que eu conheço os caras desde da época que não era Rebellion. Justamente por isso que a gente trocava fita e ficava naquela... Existia todo um mercado, um mercado negro de música underground, entendeu? E a gente estava muito nesse circuito, assim, de divulgar muito para fora. A gente sabia desde o começo, que a gente não teria um grande público aqui, a gente não teria muitos fãs e aquela coisa, porque Maceió, obviamente, nunca foi um lugar onde o rock fosse predominante ou alguma coisa assim. Ainda mais o metal. E ainda mais o death metal, que era um estilo mais porrada que existia. Né? Uma das coisas que a gente fez desde o começo a gente tocou com todo mundo. A gente tocava com todo mundo. Bandas de death metal tocavam com bandas de death metal. A gente não. A gente tocava com todo mundo. Eu lembro de ter feito show com a Osh. Os caras são meus amigos até hoje e tal. Tipo, entendeu? Era uma banda de regional, uma banda de death metal, uma banda de hardcore, uma banda de... Ou você fazia isso, ou você não tocava. Você não tinha lugar para tocar. Depois de um tempo a coisa deu uma melhorada, deu mais uma sedimentada, tipo, a galera do death metal ia mais... Mas assim, todos os públicos participavam. No começo de 2000 até 2006, 2007, todos os shows que a gente fez, a gente tocou com todo mundo. A gente tocou com banda de pop, tocamos com banda... A gente tocou em evento de prefeitura. Tipo, a cidade lá, todo mundo, os senhorzinhos e tal. E aí, agora vamos ao coco de roda da cidade não sei o que, agora vamos pra banda de rock de Maceió, Glorioslave. E a gente entrava e a gente tocava aquele Corpse e tocava, sei lá, uma barulheira, e ficava todo mundo assim, olhando, e tipo, terminava, e sempre vinha aquela galera dizendo: caramba, o som de vocês é muito barulhento. E chegava gente dizendo: cara, impressionante, o guitarrista de vocês é demais. Cara, como é que você consegue tocar nessa velocidade? Então, a banda sempre foi aquele meio que patinho feio, barra OVNI, barra quem curte o som. Pô, a banda é legal, vamos lá, pô, os caras estão tocando isso, estão tocando aquilo. Né? Os ensaios nossos eram muito cheios, a gente sempre tinha gente nos ensaios. Eu costumava dizer que tinha mais gente nos ensaios do que nos shows. Nosso primeiro show devia ter umas 30 pessoas. Nossos ensaios ia 40. Ficava a galera na porta, assistindo. Que eu falava: velho, vamos começar a cobrar ingresso nos ensaios, porque é melhor do que a gente tá fazendo show. Então, à medida que a banda foi tocando e a galera foi vendo, aí foi se espalhando, né? A galera foi comentando: olha, tem uma banda aí de uns malucos que os caras estão fazendo uma coisa meio doida. E assim foi. Agora, quem foi o técnico de som da gravação? Foi o Dinho ou o Laci? Cara, o técnico de som foi o Laci. Lembro dele, inclusive. Ele muito sossegado, foi muito sossegado na gravação com ele. Ele foi aquela coisa, né? Velho, vamos lá, vamos gravar. Clicou. Como eu te disse, o som da banda era muito específico. Era um som muito específico. A gente sabia exatamente o que a gente queria. Mas assim, era um som muito específico. Tinha que ser um cara extremamente específico, que entendesse da cena, do som, da proposta. Mas eu lembro que ele foi um cara super gente boa, velho. Ele conseguia, ele disse assim: velho, entendi o rock de vocês, é pesadão, vamos fazer, e foi. Foi isso. E como era o ambiente em si do estúdio? Você falou, né, que tinha o equipamento analógico ainda, tinha os pratos top, mas o ambiente em si? O prédio, a sala, tudo? Cara, eu não conheci tantos estúdios assim, mas era um estúdio bem legal. Eu lembro que ele tinha uma estrutura bem legal, assim, para gravação. Eu não me lembro muito bem, primeiro que faz muito tempo, e segundo que eu lembro, o estúdio era bem escuro, era um estúdio bem na penumbra, uma coisa bem escura mesmo. Não lembro exatamente o que tinha lá, mas eu lembro que tinha uma sala de controle legal, com som legal, bateria legal, a gente gravou também, tinha uns amplis, então assim, a estrutura era bem boa, era uma estrutura bem boa. E a gente tava feliz pra caramba, né? Assim, pra gente era... A gente tava no Abbey Road, cara, porque, porra, entrando num estúdio
estúdio para gravar no mesmo lugar onde um monte de gente famosa já tinha gravado, a Morcegos já tinha gravado lá, outras bandas já tinham gravado lá. Então assim, quando a gente compara, né, a gente sem nenhuma experiência, zero experiência em música, zero experiência em gravação, pô, foi lindo, pra mim foi lindo. Talvez se eu visse hoje, eu ia dizer, nossa, caramba, mas pra época foi maravilhoso. E agora, duas questões aqui. Primeiro, né, voltando um pouquinho, qual foi a inspiração do nome Godslave, né, e também sobre a capa, né, quem foi que fez e a inspiração? Isso, são duas histórias, né, são duas histórias. Godslave, basicamente, quem fez o nome fui eu, né. É uma homenagem barra chupação completa de Powerslave, né. Eu sempre gostei do nome Powerslave do Iron Maiden, que são dois nomes, mas são dois nomes separados, que eles juntaram e fizeram Powerslave, e isso ficou. Eu peguei esse mesmo conceito, junto com o conceito da banda na época, que era um conceito mais brutalzão, a gente sempre, como eu sempre fui o cara que estive à frente das letras e à frente da temática da banda, a gente nunca quis ser uma banda satânica, até porque nunca acreditamos nisso. Mas o que era feito na época, a estética da época, pedia uma coisa que chocasse. Hoje, a nossa capa, a capa da nossa demo, ela é até tranquila perto das capas de disco de bandas que saíram há anos atrás. Mas isso aqui, em 1999, em 2000, cara, era muito chocante. Entendeu? Mostra aí. Eu lembro, quem fez essa arte foi o Jaguar, o desenhista daqui. Eu não lembro como foi que a gente entrou em contato, como aconteceu, mas, se eu não me engano, alguém nos indicou a ele, e eu passei para ele, ó, eu quero um fim do mundo, eu quero um apocalipse. Por quê? O nome da demo, eu já tinha o nome da demo, já tinha os títulos, já tinha a temática. O nome da demo seria Dentro do Abismo, porque é exatamente isso que a gente queria, levar a banda pro fundo, levar pro peso. Claro que tudo metaforicamente falando, obviamente. A gente sempre foi pessoas paz e amor e carinhosos. Mas a temática da banda pedia uma coisa pesada. E eu disse, cara, eu preciso de um mundo apocalíptico, um fim do mundo. Tanto é que você vê na capa, na arte, você tem prédios destruídos, você tem demônios voando e tal, a mulher crucificada e tal, de cabeça para baixo, que tem toda uma referência à forma como um dos apóstolos também foi crucificado de cabeça para baixo. Então tinha todo esse confronto religioso, mas que na verdade era mais um confronto de costumes mesmo, era mais aquela coisa de, vamos bater de frente, vamos chocar, a gente precisa de uma coisa para chocar. Tanto que as letras também elas vão todas nessa linha, de falar sobre angústia, de falar sobre dor, falar sobre... que aí volta para o nome da banda, o Godslave, que é a temática de escravos de tudo que é ruim, escravos do gore, escravos do sujo, né? Eu tinha essa concepção na minha mente que, assim, como a gente se tornou escravizado por tudo que não presta. E hoje a gente pode até extrapolar esse conceito para outras coisas, mas escravos de tudo. A gente era escravo da dor, escravo do sofrimento, escravo das guerras, escravo de tudo isso. E a gente não consegue se desvencilhar nisso. Daí surgiu o nome Godslave. Eu não quis fazer o nome Godslave separado, porque existia uma porrada de bandas na época que se chamavam Gore alguma coisa. Então assim, era Gore alguma coisa. Gore não sei o que, Gore alguma coisa. E o nome Gore sempre foi relacionado na época àquelas bandas com a temática mais splatter, mais terror, sangue, víscera. E não era isso que eu queria. No final não deu muito certo, né? Porque quem ouvia dizia, não, a banda é brutalzona, fala de gente morta e tal, mas não era isso. Mas como a gente também estava muito influenciado por Cannibal Corpse, chegou uma hora que vamos mudar esse nome, né? Mas aí os caras, bicho, já tá o nome, já gravou, já não deixa, fica. E aí ficou. Acabou que o nome meio que se virou contra a gente, porque depois a gente foi para um outro lado. Mas ainda serve, ainda funciona. Quando você leva para esse lado, quando você faz esse exercício de, pega esse nome, leva para um lado mais filosófico, mais profundo, e não tanto aquele lado do pedaços de pessoas voando e corpos
explodidos e vísceras e tal, que não tem nada a ver. A gente tinha algumas músicas até que falavam sobre isso, mas não era o ponto da banda. O ponto da banda era um pouquinho mais além disso. Agora, lançado a demo, teve toda essa repercussão que você falou, né? Vocês conseguiram distribuir para o mundo todo. Como é que foi a questão dos shows? Vocês começaram de fato a circular, a tocar, não só em Maceió, mas também tocar fora? Sim. Aí a gente começaram a aparecer os convites e a gente fez um network muito bom na época, né? A gente conheceu quase todas as bandas do Norte e Nordeste, a gente conheceu quase todas as capitais do Norte e Nordeste a gente tocou. A gente não conseguiu descer para o Sul, porque o período de tempo foi muito curto, mas a gente ainda estava com muita coisa engatilhada, muita coisa. Eu costumo dizer que quando o Godslave teve a primeira baixa, que foi o falecimento do José, a banda estava com estúdio pago, arte do CD pronta, 10 músicas prontas, gravadora fechada, contrato assinado, a gente estava com tudo absolutamente engatilhado para lançar o primeiro CD e ir para fora, e começar a ir para fora. Só que coincidiu nessa mesma época o José começou a ficar doente. Quando ele começou a ficar doente, a gente seguramos tudo, paramos tudo e disseram, peraí, não, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E, infelizmente ele não sobreviveu, né? Bom, para quem não conhece, para quem não sabe a história, José foi o baixista que entrou no lugar do Paulo. Paulo gravou essa demo e logo após ele ter gravado a demo, ele fez alguma coisa, acho que um concurso, alguma coisa para o Exército. E ele passou nesse concurso. E quando ele passou no concurso, ele precisou ir para o Rio de Janeiro. Aí ele disse, caras, eu não vou poder ficar. Então assim, ele gravou a demo, mas ele só chegou a fazer 2 ou 3 shows com a gente. Logo depois, alguns meses depois, ele já saiu fora. Ele disse, cara, eu vou ter que sair da banda porque eu vou ter que ir embora. Foi uma merda, eu disse, putz, mas beleza, paciência, né? Nosso amigo até hoje, ele tá sempre em contato até hoje. E aí eu disse, pô, quem poderia ser o baixista? Aí o Letácio sugeriu, pô, o José. José, ele era aluno de guitarra do Letácio. Ele não era baixista, ele era guitarrista. E aí o Letácio, pô, vamos falar com o José, cara. Vai que ele topa tocar baixo na banda. Na época eu até falei, não, cara, o José ele é guitarrista, ele não vai querer ser baixista. Ele, não, deixa eu falar com ele, pô, vou falar com ele, ele é um cara, gente boa, sangue nos olhos e tal. Aí eu digo, pô, chama o cara então, vamos ver o que acontece. Aí a gente sentou com ele, conversamos com ele, e disse, velho, Paulo tá indo embora, a gente precisa de um baixista, a gente não precisa de guitarrista não. Você topa tocar baixo com a gente? Isso foi 2000, aí já foi 2000. A gente já tinha em vista o show, que na época foi um show que era importante pra caramba, que era o show de abertura do show da banda Crisium, que é uma das bandas hoje consideradas uma das maiores bandas de death metal do mundo. Caras que eu conheço também, desde 94, 95, eu já me correspondia com eles e tal. Eles estavam lançando o disco que é considerado o seminal deles, que é o Conquerors, né? E eles vinham fazer um show aqui em Maceió. E a gente foi chamado para abrir o show. E eu disse, cara, ele precisa de um baixista, velho. Ele tem que ter, a gente não pode perder essa oportunidade de tocar com uma banda que é um ícone nosso, né, inclusive. Aí ele, não, vamos fazer. A gente compra um baixo, vamos ver, a gente vê como é que a gente faz. Eu lembro, inclusive, nesse show do Cris, nem instrumento ele tinha. Ele tocou com um baixo emprestado. Ele pegou um baixo emprestado e a gente fez esse show. E foi, cara, foi um show que abriu portas pra caramba. Porque assim, tantos caras da banda viram, entraram em contato. A gente conseguiu criar um laço e um contato que eu tenho com eles até hoje. Então assim, são realmente, não são só colegas. São pessoas que eu tenho telefone, que eu posso falar, que eu posso conversar, entendeu? Então assim, criou um contato que a gente não conseguia normalmente. E ele começou a tocar na banda. Só que aí, alguns anos depois, a gente começou a fazer shows, tocamos em alguns lugares, tocamos em alguns interiores, como eu disse, fizemos um show muito doido, fizemos um show muito tosco por aqui também. E aí, quando chegou em 2004, a gente já estava com as 10 músicas prontas, como eu te disse, a gente já tinha encaminhado tudo. A gente já tinha relançado essa demo, inclusive,
Eu peguei essa demo e fiz a versão CD dela, eu peguei essa capa, refiz a arte, peguei as músicas, remasterizei, lancei num CD, peguei umas músicas ao vivo que a gente tinha gravado, coloquei tudo num pacote e estamos com esse material para a gente continuar divulgando. Mas aí em 2004 o José ficou doente, ele começou a ficar doente e até um certo ponto a gente não sabia o que era, a gente não tinha ideia do que era. E ele ficou bastante doente e tal, ele começou a cancelar os ensaios. Eu disse, não, cara, vamos parar e você precisa se tratar. E aí ele foi cuidar, né, da doença dele. Infelizmente ele tinha um tumor, ele tinha uma doença, uma condição muito grave, que infelizmente não houve cura, não tinha cura. Então ele começou a fazer os exames no começo de 2004, em junho de 2004 ele faleceu. Então assim, eu costumo dizer que a God Slave acabou ali, né? A God Slave durou muito tempo depois, mas a banda mesmo, com aquela coisa de sangue no olho, de viajar, de largar tudo e ir embora, ela acabou quando o José faleceu. Infelizmente, porque assim, ele era o cara, eu costumava dizer que assim, ele era a cara da banda. A cara do God Slave era o José. O José era uma figura icônica no palco, né? A gente desenhou um baixo especificamente para ele, que foi feito pelo luthier daqui, específico para ele. Ele era o cara que trazia a presença de palco da banda. Porque eu era o vocalista que ficava sentado lá atrás. Então eu dizia para os caras, velho, vocês aí na frente, vocês precisam fazer o show. Porque a banda não tem vocalista. O vocalista está amarrado, sentado lá atrás assim, ó, tocando e cantando. Então eu não tenho como mandar a galera agitar. Você precisa investir no visual, investe no visual. Então o José era um cara que tinha uma presença de palco massa. Ele era o cara que as pessoas ficavam assistindo ele, ver ele tocando. E do lado dele, um cara pequenininho, mirradinho de óculos, mas que tocava pra cacete, que era o Letácio. Que todo mundo parava e dizia, putz, esse cara toca muito. Então a gente tinha os dois chamarizes lá. Porque senão todo mundo ficava, putz, vamos agora ver o workshop dessa banda. Entendeu? Então ele foi um cara que, quando ele foi embora, quando ele partiu, a gente sentiu muito. Eu, principalmente, senti muito. No lugar dele ficou o Edilson, né, que é meu amigo, irmão até hoje, um cara que eu amo de paixão, assim. Ele sabe disso, a gente já conversou sobre isso 1 milhão de vezes, mas é aquela coisa, entendeu? Não dá para substituir o insubstituível. A banda era uma coisa muito só, os três, entendeu? Tava muito, eu sempre o mais chatão aí, vamos fazer, e brigando, e o Letácio era o cara que estava preocupado em aprender a guitarra melhor do que isso. E José era a calma da banda. Era o cara que, quando saía as tretas, relaxa, isso aí vai dar certo, vai ser ok, vai ser, sabe? Às vezes eu chegava puto da vida arrancando, puta que pariu, que você... Ele, vai rolar, sabe? Então era um equilíbrio, velho, era uma coisa muito equilíbrio entre os três, assim. Eu mais explosivão, o Letácio o cara mais nerd, mais preocupado com a guitarra, com o som, e o José era o cara que, vai, deixa, vai rolar, vai ser foda, o show hoje vai ser foda. Então era isso. Quando ele se foi, aí nem que a banda ficou meio... E daí tudo foi por água abaixo, cara. Sabe? Encaminhado. Tudo que estava encaminhado, porque assim, quando ele se foi, a gente estava inclusive, teve uma época que ele estava bastante doente, assim, ele já estava muito doente. E eu fui lá na casa dele, falei com ele, eu disse, ó, cara, a gente estava fazendo uma turnê com o Malefactor. Malefactor é uma banda da Bahia, né, super conceituada, super famosa, os caras são muito amigos nossos até hoje. E a gente tinha 6 datas, 5, 6 datas para fazer, em várias capitais, juntos, a gente fazendo o show de abertura da Malefactor. E ele estava doente, ele não conseguia ir. Aí eu disse, cara, ó, vou botar uma outra pessoa no seu lugar e tal, mas eu só coloco essa pessoa e a gente só viaja se você permitir. Se você permitir, se você disser, não quero, a gente não vai fazer.
Ele não, cara, vai lá, pegou o baixo dele, me emprestou, toma, leva, o cara vai precisar, leva o baixo, leva o que for. Então assim, ele foi o cara que, mesmo doente, mesmo, sabe, numa condição extremamente crítica, ele foi o cara que foi, vai lá. Eu lembro disso, foi péssimo. Eu lembro que acho que foi o pior show que eu já fiz na vida. Porque nessa época eu também montei uma produtora de shows. Então eu aproveitava para trazer as bandas e promover a minha, obviamente. Então eu lembro de ter feito esse show e uma hora antes, sei lá, meia hora antes de entrar no palco, eu disse, não vou tocar, não vou tocar. A minha esposa na época, a galera, porra, cara, você vai perder, o show tá todo pronto, os ingressos tá vendidos, a galera tá aí na frente esperando, você não vai tocar. E eu disse, cara, não vou tocar, não dá, entendeu? Pô, o cara tá doente e eu aqui tocando, não dá. Foi uma grandíssima merda. Eu lembro até hoje que o vocalista da Malefactor, o Lord Vlad, chegou e disse, cara, você ralou pra caramba pra chegar aqui, velho. Honra o nome do cara, velho. Vai lá e faz o melhor show que você puder fazer. Aí eu, tá, vamos lá, vamos fazer. Então foi assim. Quando ele foi, eu disse, cara, pra mim deu. Pra mim foi legal esses 4 anos. Foi muito bom. Então demorou um tempo. Aí Letácio começou, cara, vamos voltar. Tá o Edilson aí, a banda tá montada, vamos continuar tocando, vamos continuar fazendo show, vamos continuar. E aí a gente, beleza, vamos lá. Aí eu voltei. Aí a banda continuou por mais muitos anos. Até Letácio também sair da banda, porque ele se mudou, ele saiu da banda e foi morar, acho que no Rio de Janeiro, acho que foi Rio de Janeiro também, isso. Foi morar lá. E aí outros caras entraram na banda, entrou o Ciro, depois entrou o Júnior, o Adeilson, e a banda continuou. Mas, obviamente, nunca mais foi a mesma coisa do que aquele primeiro trio lá, entendeu? Dessa época aqui. Mas assim, durou quanto tempo mais ou menos? Vocês voltaram o quê? 2005, 2006? 2004, a gente voltou já... Na verdade, a gente já continuou em 2004. Só que assim, a gente parou um tempo, eu parei alguns meses, a gente continuou, e em 2005 já continuamos. Aí já continuou com o Edilson, e aí já fizemos foto nova, continuamos a divulgação e tal, e continuamos tocando, continuamos fazendo show e tal. Até que 2006, 2007 a banda deu uma parada, porque eu me mudei, eu fui morar em São Paulo, passei alguns anos em São Paulo, e aí a banda parou. Quando eu voltei, acho que 2010, por aí a gente, vamos retornar a banda, porque a gente sempre estava em contato, né? Mesmo eu estando lá, mas a gente sempre estava em contato, sempre trocando ideia. E aí continuamos fazendo show, tocando, e aí a gente tocou com um monte de gente, fizemos um monte de show fora também, até que chegou, aí a gente trocamos de guitarrista também, depois, e aí eu não lembro bem assim, quando a banda acabou, porque não houve um ponto em que a gente sentou e disse assim, ó, galera, acabou, parou, não vamos tocar mais, é isso, acabou, não. Simplesmente um saiu da banda porque precisava trabalhar, o outro precisou fazer tal coisa, o outro estava fazendo tal coisa, e a gente foi espaçando, até que chegou uma hora que disse, velho, beleza, acho que deu. Fizemos alguns shows, fizemos o tributo ao Def, que foi muito legal aqui também, fizemos alguns shows... Resultava nisso. Isso, fizemos alguns eventos, assim, a gente comemorou os 11 anos da banda, porque o 10 não deu, a gente teve que comemorar os 11. E aí depois de um tempo eu disse, cara, desencanamos, cada um foi, a galera, casa, filhos, trabalho, daí a coisa meio que se esfriou. Aí a banda nunca teve assim, acabou, não, nunca teve. Mas lembra quando foi o último show? Cara, agora você me pegou, não lembro. O último show assim eu não lembro. Mas muito provavelmente foi naquela leva ali de shows que tinha no Jaraguá, ali no Cafofo, provavelmente. Provavelmente ali. Ali foi ali onde a gente ainda tocou mais um pouco, ainda fizemos mais alguns shows depois disso, mas ali foi quando... Eu lembro que a gente fez uns shows em Aracaju, a gente abriu para algumas bandas lá fora, fizemos a abertura do Andraus em Aracaju, tocamos com o Malefactor de novo, tocamos com mais algumas outras bandas, e aí a gente, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e aí a banda, foi quando a banda parou de fazer show. Até hoje me perguntam, você volta com a banda? Eu disse, cara, vontade de voltar com a banda eu tenho muita,
Só não tenho duas coisas, tempo e mais 2 caras. Se você me conseguir tempo e mais 2 caras, a gente volta. No caso, vocês ainda estão com uma boa leva de músicas, né, que nunca foram gravadas. Tem, cara. Eu tenho catalogadas, assim, gravadas 17 músicas. Todas elas estão gravadas. Agora eu só tenho as guias, eu só tenho as linhas guias de guitarra. As ideias de guitarra, as ideias de harmonia, né? As baterias, como era eu que criava, então tudo bem. Tenho até alguns amigos que estão me consumindo o cérebro para dizer, cara, volta, vamos gravar, vamos pegar esse material e tentar gravar e tal, não sei o quê. Eu sei que é complicado pra caramba, mas a gente tá amadurecendo isso. É uma boa. Né? Reunir pessoas que queiram tocar. Assim, eu não consigo mais tocar a bateria que eu tocava há 20 anos atrás. Até porque eu parei há muitos anos de tocar bateria. Apesar de ter passado uns bons anos continuando tocando, mas aí eu fui para Powerslave, que é a Iron Maiden cover daqui, toquei durante muitos anos com os meninos, mas também aquela mesma história. Eu saí da banda porque eu não tinha mais tempo para me dedicar à banda. Né? O meu trabalho, como você sabe, né, eu trabalho com eventos, e os meus eventos são de fim de semana. Então chegou uma hora que os caras não podiam mais fazer show, porque o show que eles marcavam eu não podia ir. Então foi o que aconteceu. Acabou que hoje eu não tenho mais tempo para montar a banda e continuar com a banda na estrada. Mas a ideia de pegar esse material todo e regravar, mesmo que, sei lá, a ideia que eu tenho é chamar um batera legal, bom, que esteja na ativa tocando, passar para ele, pegar um guitarrista legal e eu fazer só as vozes, fazer toda a orquestração da coisa e gravar um material. Isso é uma coisa que a gente vem conversando já tem alguns amigos que estão e que espero que dê certo. Eu acho que vai dar certo. Né? Isso é bem possível. Dá para arranjar tempo para isso e se tem as pessoas prontas para fazer, né? Exatamente. O que a gente precisa hoje é sentar todo mundo, dividir as tarefas e pegar as músicas. Assim, eu passar as músicas para eles. Porque assim, muitas músicas só estão aqui, na minha cabeça. Eu tenho elas aqui. Eu não tenho elas em tablatura, eu não tenho elas. Então eu preciso sentar com um cara para dizer, ó, tu precisa fazer assim, 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 assado. Eu vou te mostrar o som e tu vai fazer aquela coisa de pegar a música mesmo. Muitas das ideias que a gente teve e que a gente gravou, a gente jogou no lixo, assim. Eu era um cara muito. Sempre fui um cara muito chato para isso. Tipo, eu não gosto de ficar guardando ideias que eu sei que eu não vou usar. A gente fazia, a gente tocava, geralmente eu filmava, geralmente eu gravava. Eu via que aquilo não estava bom, eu já dizia, cara, isso aqui não vai rolar. Tira, corta. Então o nosso trabalho sempre foi também de construção. Cortar pedaços e colar. Olha, pega esse riff aqui, esse tá bom. Junta com esse, ficou legal. Ah, eu tenho uma ideia, bota a tua ideia. Então todas as músicas do Powerslave são assim. Elas são ideias de todo mundo junto compondo. Não tem aquela música de dizer assim, ó, cheguei com a música pronta. Não. A única coisa que acontecia em relação a isso era com as letras. As letras, sim. Geralmente eu escrevia as letras e essas letras ficavam guardadas. A gente fazia uma música, eu digo, ok, essa música tem estrutura para comportar essa letra. Aí a gente pega essa letra e põe na música. Aí era assim que funcionava. Muitas músicas a gente fez show, inclusive, que as letras eu nem sabia. Tipo, não estava nem decorada ainda, entendeu? Que eu estava fazendo, aí depois eu disse, não, isso aqui tá muito longo. Não, isso aqui tá muito ruim, não, bota outra coisa. E assim vai, e assim ia. E fica também até uma ideia de fazer uma homenagem, né, pro José, né, gravar essas músicas, né? Pois é, cara, não só pro José, como pro Letácio também, né? Infelizmente, 10 anos depois, o Letácio ia falecer, né? Ele já não estava mais na banda, mas ele era um cara que eu tinha contato sempre, ele foi o cara que fundou a banda junto comigo, ele é responsável direto pela banda ter existido, e assim, é um cara que hoje a gente pode dizer que é um cara ícone na cidade. Uma geração de guitarristas que você tem hoje tocando estudaram com ele. Ele foi um professor de guitarra que deu aula para todo moleque que tocava metal. Na época, há 20 anos atrás aqui em Maceió, ou pegou uma aula com ele, ou estudou com ele, ou viu ele tocando, ou se influenciou por ele de alguma forma. Ele foi um cara extremamente influente aqui na cidade.
Primeiro porque ele sempre foi um cara que sempre teve um bom relacionamento com todo mundo, sempre foi um cara que se deu muito bem com todo mundo. E segundo, porque era um puta guitarrista, um cara muito além do nível do que você via na época, entendeu? Não estou desmerecendo ninguém, obviamente, mas assim, ele era um cara diferenciado, era um cara que tava mais... Onde todo mundo estava, ele estava uns 10 passos mais além, entendeu? Então foi o cara que teve a visão junto comigo. Eu era o cara mais de formatar a coisa. Formatei a banda, o estilo, vamos tocar assim, a gente vai fazer assado. Como eu era vocalista, então eu ditava, e baterista, eu ditava a velocidade das músicas, eu ditava como as músicas iam soar. Os caras reclamavam comigo, obviamente. É muito rápido, é muito barulho. Mas é isso, porra, é metal, tem que ser... Sabe? Sempre foi... A minha ligação com música sempre foi muito intensa. Como eu te disse, né? No começo. A primeira coisa que me aproximou da música foi o peso, foi a bateria, foi o baixo, foi guitarras. Eu nunca me apaixonei pelo som do violino, por exemplo. Eu nunca ouvi um violino e disse, nossa, caramba, eu quero fazer isso. Ou, sei lá, uma MPB, nada contra, eu amo MPB, amo música clássica, tenho clássicos e mais clássicos em casa. Mas não é a música que dá o arrepio, entendeu? Que faz assim, você dizer, caramba, agora eu quero sair de casa, quero, sei lá, quebrar uns vidros de uns carros, fazer umas loucuras na rua, sabe? Entendeu? Tipo, assim, era a música que te dá o drive, entendeu? A música que te dá o drive pra fazer as coisas. Eu sempre falo isso, minha esposa sabe disso, todo mundo sabe disso. Se eu tiver meio, putz, cansado, putz, que saco, vai ouvir um metal, cara, ouve um metal. É a música que me empurra pra frente, sempre foi. Sempre foi desde molequinho, desde 7, 8, 10, 12, 15 anos. Sempre tem alguma coisa empurrando, entendeu? Costumo dizer que se eu ouvir muita música clássica eu vou acabar deprimido. Não porque a música seja ruim, porque ela não me empurra, entendeu? É isso. Cara, pra encerrar, eu queria que você falasse como é que desenvolveu-se a cena do metal em Alagoas, quando vocês estavam no auge, né, depois da gravação da demo e todo esse período, e como você enxerga a cena do metal hoje em dia, e como você imagina, se a Groslave existisse, com a formação clássica, como é que ela se encaixaria nessa cena atual? Putz, boa pergunta. Vamos lá, primeira pergunta, né, sobre a cena. Cara, Maceió sempre foi muito complicado para a cena de metal, né, como eu te falei. A gente, desde o começo, a gente montou a banda para que a banda conseguisse alçar coisas maiores, fora. Né? Maceió sempre teve um público muito restrito. E eu vou abranger isso mais ainda, que é Nordeste e Brasil. Hoje nós temos um celeiro de banda do caralho. Aí eu já estou respondendo a tua segunda pergunta. Eu acho que agora o Slave hoje, se tivesse com a formação clássica, e se estivesse tocando, cara, seria muito foda, seria maravilhoso. Certeza a gente já teria 2 discos gravados, a gente já estava tocando o Brasil inteiro, e a gente seria um nome, sem nenhuma modéstia, a gente seria um nome bem legal na cena, sabe? Porque a banda tinha ingredientes que ninguém tinha. A gente oferecia na época, e eu acho que oferece até hoje, ofereceria até hoje, uma experiência legal para quem vai pro show. Eu sempre penso em show e sempre penso em banda ao vivo. A banda é ao vivo. Você gravar um disco, você ter material ok, é muito foda, é bem legal, mas é ao vivo que a banda se cria. As bandas não se tornam de dia pra noite porque gravaram um disco ou alguma coisa assim. Cara, é na estrada que você vê. Então assim, a gente era uma banda muito estranha. Era uma banda que você parava e ficava... Tô tentando entender esse maluco sentado tocando bateria com esses 2 caras na frente. Era uma banda muito, sei lá, muito exótica, muito diferente. Então eu acho que o Godslave hoje, na cena, seria muito massa. É impressionante, né? Tem mais de uma década que a gente parou. Tem 2 décadas já, vai fazer 20 anos que o José faleceu, vai fazer 10 anos que o Letácio faleceu, e a galera ainda lembra. É impressionante. Há menos de 2 semanas atrás, eu fui para um show, inclusive o show do Rebellion,
onde os caras continuam gritando o nome da banda. A gente foi lá, cantei umas músicas com os caras e os caras continuam perguntando: volta quando? E vai voltar quando? E volta quando? E volta quando? Eu disse: cara, arruma os caras que a gente volta. Tipo, entendeu? É bem isso, assim. E eu acho que seria legal agora os Dave tocando de novo. E a cena hoje, cara, bicho, hoje a gente vive o melhor momento da música pesada. Eu sei que um monte de gente vai discordar de mim, mas, cara, vocês não têm noção, a galera não tem noção do que era montar uma banda há 20, 25 anos atrás. Não tinha instrumento, cara. Você não conseguia, se você quisesse baixar a afinação da tua guitarra, você não tinha corda. Se você quisesse uma baqueta um pouco mais grossa, se você quisesse não existia. Tudo era absurdamente caro, você não tinha acesso, era tudo por importação, da forma mais difícil do mundo. Hoje você pega teu celular, dá 2 cliques, compra a corda que você quiser, o som que você quiser, o pedal que você quiser, a guitarra que você quiser. O nosso sonho na época, 20 anos atrás, era ter uma guitarra minimamente boa. Hoje qualquer moleque, sei que ainda é muito difícil, mas hoje qualquer moleque tem uma puta de uma guitarra top. A gente nunca pôde ter, sei lá, um amplificador grande. Hoje qualquer moleque em casa consegue ter um amplificador. Então assim, a facilidade com que você hoje consegue as coisas, a facilidade principalmente de informação é infinitamente maior. A quantidade de bandas que a gente vê hoje, cara, na nossa época tinha, sei lá, 2 ou 3 bandas top, Brasil, mais umas 10 bandas, 15 bandas semi-top e uma porrada de bandas que estavam ralando. Mas estavam ralando por quê? Porque elas não tinham acesso. A gente sabe que era falta de acesso. Por que a Finlândia é o país com a maior quantidade de bandas de heavy metal do mundo? Por que lugares como Suécia, Finlândia, tem banda de heavy metal em cada esquina e os caras em cada esquina tocam uma peça de Mozart de trás para frente na guitarra? Acesso, estudo, cultura e o principal, apoio. E na década de 90, se você saísse na rua com uma camiseta preta de banda, você tomava enquadro da polícia. Hoje você compra uma camiseta do Iron Maiden no shopping, na C&A. Hoje você vai na C&A e você encontra uma camiseta do Slayer. Que há 25 anos atrás, cara, se você andasse na rua com uma camiseta do Slayer e uma polícia passasse, te parava. Te parava e te enquadrava. Então assim, cara, hoje tá maravilhoso para se ter banda. Só que tem o preço, né? Tem outro preço, tem o outro lado da coisa. Hoje a banda não sobrevive mais da música que faz. Ela sobrevive dos shows que ela faz, da estrada que ela faz e do merchandising que ela produz. Então hoje em dia uma banda que não tem essa visão, se naquela época ela já não conseguiria, hoje ela nem começa. Hoje ela nem começa. Se hoje você não tiver tecnologicamente afinado, tua banda não sai do teu quarto. Mas se você for bom nisso, você sozinho, com um computador, você consegue gravar e fazer o cara do outro lado do mundo ouvir a tua música. E tu consegue hoje gravar com uma qualidade 1 milhão de vezes melhor do que a gente que gravou num estúdio profissional, que era profissional na época. Então assim, cara, hoje o metal e pra música não tem tempo melhor. Hoje a quantidade de lançamentos de música extrema quadruplicou. Claro, você tem que peneirar, óbvio. Tem muita tranqueira, muita coisa ruim. O estilo deu uma... Eu vou falar do estilo que eu tocava, né? Deu uma estagnada em alguns aspectos. Em outros aspectos ele evoluiu absurdamente. Hoje qualquer moleque de 14, 15 anos toca 1000 vezes melhor do que eu tocava no meu auge. Porque, como eu te disse, hoje ele tem 50 técnicas diferentes de pé para tocar, 20 técnicas diferentes de mão, hoje ele sabe a postura, hoje ele pode escolher entre 10 bancos diferentes para sentar, 18 pratos, uma infinidade. O mundo abriu de uma forma absurda, assustadora até, mas, cara, para se produzir hoje, eu acho que é a melhor época. Agora, produzir com uma mentalidade diferente de 20 anos atrás. A nossa mentalidade de 20, 25 anos atrás era: precisamos gravar, precisamos fazer show,
Porque com isso a gente vai conseguir uma gravadora que vai gravar a gente, vai lançar a gente e quem sabe a gente consiga viver disso. Hoje isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. Maceió tem guitarristas absurdamente bons, com reconhecimento internacional, por exemplo, e os caras estão em casa. Eles têm o trabalho deles, a vida deles, então assim, eles não podem se dar ao luxo de viver da música. A música é um luxo, a música é a vida deles, mas você não consegue dissociar isso e fazer os caras viverem disso. Então, é os dois lados. É maravilhoso. Hoje, caramba, toda semana eu recebo no meu WhatsApp, no meu... Olha, lançou tal coisa de tal banda. Olha, a gente que gosta de vinil, né, que somos das antigas, a gente nunca se ouve tanto lançamento quanto hoje. A gente tinha que garimpar, ralar desgraçadamente para conseguir um disco. Hoje você tem na mesma banda o mesmo disco em 4 cores diferentes, 5 formatos diferentes, em fita cassete, em CD, DVD, Blu-ray e até disco Makita, se brincar, né? Então assim, hoje está muito mais legal de se consumir música, mas ao mesmo tempo a gente tem uma quantidade absurda de coisas. Então hoje a gente precisa filtrar mais, peneirar mais e com certeza, se a peneira era difícil lá atrás, hoje em dia, cara, essa peneira é praticamente impossível. Só chega lá quem realmente só dá o sangue não vai adiantar. Só ser uma banda boa não adianta. Só ter músicos bons não adianta. É o conjunto que vai fazer a coisa funcionar. Muito obrigado, cara. Né? Eu que agradeço. Essas histórias, essas reflexões. Né? É isso. E, meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Comentem, né? Peçam aí pro Messias o material para que ele possa postar aqui no canal. Vamos mandar. Incentivo também, muito apoio para que ele grave essas músicas, né? Fica aqui também nossa homenagem, nossa lembrança para o Letácio e para o José, que são personagens históricos importantes aqui da história do metal alagoano. E já sabe, né? Deixa o like, comente muito, né? Não só isso, como comentem histórias, né? Quem conheceu o Letácio e o José, o que vocês viveram com eles, coisas sobre histórias sobre a Góis Leve, de shows, tudo. Compartilhem, se inscrevam no canal e nos vemos na próxima. Valeu!